Sejam bem-vindos à primeira temporada do nosso podcast da Edaro. Meu nome é Fábio Pascoaloto. E eu sou o Dr. Thiago Cuzin. Nós trabalhamos então com medicina sexual, com infertilidade e sempre trabalhamos pela excelência nesses aspectos. Bom, pessoal, o nome Edaro, ele vem simplesmente devido à forte influência grega na filosofia e na medicina. E o nome Edaro inclui dois aspectos. Vem do edone, que significa prazer, de erete, que significa excelência. Então, nosso objetivo, né, Tiago, é trabalharmos com excelência sempre na busca do prazer. E principalmente, né, Tiago, com aspecto ético e científico sempre sendo pautado e sempre sendo trabalhado muito na nossa clínica. Esse é o nosso objetivo, é fazer com que você que nos procure tenha certeza que o melhor quando se fala sobre medicina sexual e quando se fala sobre infertilidade, você alcance isso na nossa clínica. E sempre pautado por aspectos éticos e científicos. E hoje a gente inicia um sonho, né, Fábio? Acho que essa é a palavra, porque a clínica ela vem desse desejo de poder dar para o nosso paciente o melhor, de forma ética e profissional, como o Fábio comentou. Hoje a gente tem na sociedade muita desinformação e isso é o que a gente quer tirar. Então, a Clínica Edaro, ela vem com esse objetivo. Nós estamos tentando criar hoje algo novo, algo multidisciplinar, porque a medicina tradicional, ela tem como tendência o tratamento de doença. E a Clínica Edaro, ela vem com o objetivo de nós tratarmos saúde, buscarmos saúde. Hoje o homem, ele quer envelhecer de uma forma saudável. Hoje a expectativa de vida, né, Fábio, passa dos 80 anos na nossa região. Sem dúvida nenhuma. Então, o objetivo é exatamente esse, fazer com que nós, homens, envelheçamos de uma forma saudável. E, sem dúvida nenhuma, um dos objetivos é a preservação da fertilidade, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode esquecer, né, Tiago, que cada vez mais os homens, existem estatísticas brasileiras que até aproximadamente 50% dos casais, infelizmente, se divorciam. E muitos desses homens já têm mais idade, eles estão querendo ter filhos. E por que não podem ter filhos? Podem ter filhos, sim, desde que seja feita uma investigação correta. E já que hoje o nosso episódio hoje trata basicamente sobre infertilidade, Tiago, me fala alguma coisa sobre infertilidade. Qual é a estatística? Como é que funciona isso? O homem é infértil também ou é só a mulher que é infértil? Não, sem dúvida, né, Fábio? E a gente, como homem, tem o grande preconceito de achar que sempre o problema é a mulher, né? E a gente sabe estatisticamente que os casais, na maioria das vezes, é metade a culpa de cada um quando o casal ele é infértil. Então, 50% dos problemas, normalmente, de infertilidade do casal é por conta de um problema feminino. 25% normalmente tem uma tendência a ser uma causa masculina. E 25% às vezes são os dois. Então, né, Fábio, às vezes a gente encontra na clínica, muitas vezes os homens que vêm, nós estamos tentando há 2, 3 anos e nós não conseguimos. Meu caro, tu fez alguma vez algum espermograma? Olha, nunca foi pedido para mim o exame. Então, acho que a gente tem que começar por aí, porque é exatamente isso. O que a gente nota mais hoje é que a mulher ela é extremamente investigada, exames que são aprofundados, exames difíceis, exames dolorosos para a mulher, e o homem nem sequer faz um exame de espermograma, que, pessoal, é um exame extremamente simples e, queira ou não queira, é quase prazeroso coletar, né, Fábio? É verdade. Então, é uma coisa que realmente não faz sentido não iniciar pelo homem. Eu acho que o primeiro exame do casal infértil, Fábio, não sei se tu concorda, mas é o espermograma. Porque aí a gente consegue já descartar uma coisa bem importante aí. Eu acho que tu falaste muito bem, né, Tiago? Aproximadamente 50% dos homens têm, ou melhor dizendo, dos casais que têm alguma dificuldade para engravidar, a causa é masculina. E se não for investigado de uma maneira correta, com certeza essa mulher muitas vezes vai fazer vários exames, muitas vezes invasivos, vão fazer procedimentos cirúrgicos e que muitas vezes não seriam necessários para fazer, porque muitas vezes um espermograma já saberíamos qual é a causa da infertilidade. Se a gente se baseia no fato de que 8 a 10% da população
tem alguma dificuldade para engravidar é bastante gente, é bastante gente. Ou seja, muita gente tem dificuldade e desses metade dos casos é um problema masculino, a gente não pode deixar de investigar o homem de uma maneira correta. E o primeiro exame, sem dúvida nenhuma, é o espermograma. Mas antes disso, Tiago, tu vai concordar comigo que é importante que esse paciente, esse casal que está tentando engravidar, não está conseguindo engravidar, que ele procure um urologista. Por quê? Porque eu só vou dar um dado para vocês, e aí é um dado que acontece no nosso consultório: a incidência de câncer de testículo nos homens que estão tentando engravidar e não conseguem é 100 vezes superior comparado à população em geral. Como é que ele vai saber que ele tem câncer de testículo? Muitas vezes ele nem sabe. É o médico que vai botar a mão, vai examinar e vai saber qual é a causa. 30% das causas de infertilidade masculina tu descobre conversando. Para isso tem que ser um especialista que sabe o que está falando. 60% das causas é colocando a mão, é fazendo o exame físico. E é ali, né, Tiago, que a gente pode detectar um câncer de testículo. Na minha experiência, eu tenho 9 casais que foram no meu consultório para tentar engravidar e que eu examinei e encontrei câncer de testículo. 9 pacientes que a gente conseguiu curá-los, né, Tiago? Então, o exame físico ele é fundamental. E muitas vezes não é só uma ultrassonografia, não é só uma ecografia que vai detectar, correto, Tiago? E às vezes é isso que acontece, né? O casal, ele é muitas vezes avaliado, casal infértil, né? Que a gente está comentando isso, é avaliado por uma ginecologista, às vezes, e faz basicamente o espermograma, é um ultrassom, e muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, os ultrassons não pegam alguns problemas que são bem importantes. E aí que eu vou te perguntar até, Fábio, quais são as causas do homem infértil? Existem múltiplas causas, as causas são multifatoriais. Tu conseguiria me explicar um pouquinho sobre isso, por favor? Perfeito, Tiago. Isso é importante, pessoal, porque existem várias causas para a infertilidade masculina. E baseado nessas causas, depois o Tiago vai esmiuçar um pouquinho mais sobre o exame de sêmen, qual é o exame de maneira adequada, o que tem que ser feito de teste, porque muitas vezes o homem até pode ter, né, Tiago, um espermograma convencional completamente normal e não conseguir engravidar. Essa estatística chega a 30%. E é fazendo exames como estresse oxidativo no sêmen, como a fragmentação de DNA, que eu vou descobrir qual é a causa e o melhor tratamento para ele. Mas vamos responder então a pergunta que o Tiago fez para mim. Quais são as principais causas de infertilidade masculina? De longe, né, Tiago? A principal causa é a varicocele e nós vamos perder um tempinho aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre varicocele, porque isso aqui é a principal causa de infertilidade. Mas depois vem outras causas, como, por exemplo, pacientes que fizeram vasectomia e que agora não conseguem engravidar, querem fazer reversão. Por quê? Porque casaram de novo, ou porque, infelizmente, um filho não está mais presente. Eles estão querendo aumentar a família, muitas vezes. Então, a reversão de vasectomia, ou melhor dizendo aqui, a vasectomia como a causa da infertilidade, ela se torna presente, visto que até 6% dos casais querem fazer a reversão, dos casais, ou melhor, dos homens que fizeram vasectomia no passado, querem fazer a reversão para tentar engravidar e que acaba sendo algo muito interessante, uma relação custo-benefício muito melhor comparado a qualquer técnica de fertilização in vitro. Outras causas de infertilidade, causas genéticas também são importantes, causas infecciosas também são importantes. Então, são todas causas que podem, sem dúvida nenhuma, atrapalhar na hora que a gente pensa que esse casal está tentando investigar. Tumor de testículo, que a gente acabou de falar, é uma causa importante de infertilidade. Homens que nasceram sem o testículo na bolsa testicular e que agora têm dificuldade, cachumba depois da puberdade. Muita gente pergunta, né, Tiago, poxa vida, tive cachumba com 6 anos de idade. Não, essa cachumba não teve problema testicular. O problema é quando acontece depois da puberdade. Mas existem várias causas, vocês conseguem entender o porquê agora que é importante ser examinado, né, Tiago? Mas, Tiago, já que a gente falou da principal causa é a varicocele, o que é a varicocele? Eu tenho certeza que muita gente está perguntando, mas que diabo é isso? Que é a varicocele, né? As pessoas sabem exatamente o que são varizes. Ah, tu tens varizes? Ah, sim, nas pernas, doutor. Na verdade, a varicocele não é nada mais que uma variz, né? Tanto varizes nas pernas, nos membros inferiores, quanto as varizes que são as hemorroidas, que são varizes no reto ou no ânus. A varicocele, ela é uma variz. Então, o que acontece, pessoal?
A varicocele nada mais é do que uma quantidade a mais de veias que nós temos na bolsa escrotal em torno dos testículos, na verdade, ou principalmente do esquerdo, que é normalmente o que a gente encontra mais. Então, basicamente, a varicocele ela faz o quê? Esse excesso de veias ocasiona um aumento de temperatura da bolsa escrotal. E o testículo, pessoal, olha que interessante isso. O testículo ele não está dentro do nosso corpo, ele está fora, ele está dentro de uma bolsa. Por isso que chama bolsa escrotal. E a gente tem uma situação que chama homeostase. Então, quando está muito frio, o testículo sobe. Quando está calor, o testículo desce. Essa funcionalidade, quem faz essa funcionalidade é o músculo que chama cremaster. É o famoso músculo puxa-saco, né? E essa homeostase, ela se garante exatamente para conseguir fazer com que o espermatozoide seja produzido de uma forma eficiente. Então, nós temos que ter, dentro do testículo, 2 graus a menos de temperatura do que o resto do corpo. E para que isso aconteça, existe essa questão de mobilidade da bolsa escrotal. Bom, entendendo isso, o que acontece com a varicocele se ela fica lá cheia de sangue? Então, ela contorna a bolsa escrotal com sangue, o testículo com sangue, faz com que essa temperatura sempre se mantenha numa temperatura acima do ideal para o testículo. E a gente não tem essa troca de temperatura, fazendo com que não haja uma produção eficiente de espermatozoides. Por isso que 60% dos homens inférteis têm varicocele. Significa, doutor, eu tendo varicocele, eu vou ser infértil? Não, graças a Deus, porque a varicocele ela é muito encontrada. Eu sempre examino, né, Fábio, e sem dúvida tu também, examino os homens em pé. Por quê? Porque o ortostatismo faz com que o sangue desça para a cavidade escrotal e a gente consegue aí ver se o homem tem varicocele. E aí pede, tu tem varicocele, né? Mas quantos filhos você tem? Eu tenho 2, eu tenho 3 filhos. Então, tu vê que isso não foi o problema dele. Talvez ele possa até ter tido uma diminuição da capacidade fértil dele, mas não foi o suficiente para fazer com que ele não tenha tido filho. No entanto, a cada 10 homens, normalmente 1 a 2 podem ter algum grau de infertilidade por conta de ter varicocele. 8 tem varicocele e nem sabe que tem o problema, teve filho, nunca incomodou, nunca deu dor, não precisa tratar. Mas esse homem, e principalmente aqui, Fábio, vamos deixar registrado o adolescente, né? Que o adolescente às vezes não vem para o médico, vai vir com 40 anos depois, o homem adulto já. O adolescente com varicocele que tem problema, ele pode sim se tornar um homem infértil no futuro. Então, a varicocele é exatamente isso. Ela diminui a capacidade de produção do testículo em produzir espermatozoides. Essa é a principal causa. E existe uma situação bem importante, isso tu comentaste, Fábio, no início, sobre o espermograma, que muitas vezes a gente faz o espermograma normal, a gente olha, na verdade, o espermograma, eu sempre digo, tu olha os caminhões, né? Só que a carga interna, ela tá toda quebrada. E a varicocele, muitas vezes, ela faz isso. O espermatozoide pode estar perfeito, a quantidade dentro de uma normalidade, mas lá dentro a gente tem uma situação que é o DNA, e o DNA pode estar todo quebrado. Adianta, Fábio, alguma coisa nós entregarmos um espermatozoide para a mulher, normal, mas quando ele joga lá dentro o DNA, dentro do óvulo, ele está todo quebrado? Não faz sentido, né? Então, eu acho que isso é uma das situações bem importantes. E hoje existe o hashtag Vem Pro Uro, né? Que é exatamente a gente conseguir pegar o adolescente que sai do pediatra e fica no limbo até os 40, 50, 60 anos quando vai procurar auxílio, diferente da menina que vai para o ginecologista logo depois de sair do pediatra, ela já tem a ginecologista. Então, o homem deve sim procurar, o adolescente deve ser trazido para a consulta por um dos motivos, varicocele. Eu acho que o Thiago foi muito feliz quando ele falou agora sobre a varicocele, como é que funciona. E é simples entender, né, pessoal? Por que que nós temos o testículo, né, Thiago, fora do abdômen?
para nós mantermos esse testículo numa temperatura específica para produzir espermatozoides. Se porventura nós tivermos febre, o que acontece? O testículo acaba desgarrando, a bolsa testicular fica mais solta. Por quê? Para manter aquela temperatura. Se, por exemplo, está muito frio, ele fica mais perto do corpo. Para quê? Para continuar mantendo aquela mesma temperatura. Caso contrário, acaba danificando essa produção de espermatozoides. E danifica muitas vezes, como o Tiago falou, não apenas o número. Não apenas o número. E voltando para a varicocele agora, como ele aumenta a temperatura do testículo, o que acontece? Causa dano no testículo. Só que ela é tempo dependente para causar problema. Então, daqui um pouquinho, o camarada com 20 anos, ele tem varicocele, sim. Só que muitas vezes ele não está pensando em ter filho, mas já está começando a causar dano. E mesmo assim, às vezes faz um espermograma convencional, não alterou o número. Não está ruim o número. A quantidade de espermatozoides está boa. A movimentação está boa também. E até o formato pode estar bom. Mas a qualidade interna, esse DNA que o Dr. Tiago acabou de falar, começa a ficar danificado. E aí o que acontece? Eu coloco um espermatozoide com DNA danificado dentro de um óvulo, muitas vezes esse óvulo não fertiliza. Pode tentar várias vezes, mas eu tenho um número bom, está tudo bom. Não, a qualidade está ruim. 30% dos homens têm espermograma normal, mas a qualidade genética do espermatozoide pode estar ruim e muitas vezes a mulher não engravida. E por que ela não engravida? Porque daqui a pouco é tanta alteração genética que nem consegue engravidar. Eu costumo brincar, Thiago, que o espermatozoide é como se fosse uma bola de futebol e o óvulo é o centroavante. Para um centroavante muito bom, uma mulher jovem, sem problema nenhum, sem endometriose, sem nada, às vezes chega uma bola mais ou menos capenga, mas ele mata no peito, dribla 1, dribla 2, dribla 3, faz gol. Mas se porventura essa bola não for muito boa, e principalmente como as mulheres estão deixando cada vez mais para ter filhos lá adiante, daqui a pouco ela está com 40 anos, a qualidade desse óvulo já não é tão bom, entra um espermatozoide que não é tão bom, ou seja, uma bola não é tão boa e o centroavante não é aquilo tudo, ele não vai fazer gol. Por outro lado, o melhor centroavante do mundo, Ronaldão, alguém que jogue muita bola, o óvulo é esse óvulo, uma guria de 25 anos de idade, por exemplo, sem problema nenhum, uma guria nova, um óvulo excelente, não fuma, não faz nada de errado, magra, faz exercício. Se o espermatozoide está totalmente alterado, ou seja, a bola está furada, essa bola não chega no óvulo, essa bola não chega no centroavante e não vai engravidar. E se engravidar, vai perder, ou pode perder, e pior, pode ainda levar até malformação. Então, pessoal, na hora que tu fazes um diagnóstico de varicocele, o médico faz um diagnóstico, e o Thiago falou muito bem, 20% da população tem varicocele. Eu tenho certeza que se vocês conhecem 10 pessoas, 2 vão ter. 10 homens, 2 vão ter, né, Thiago? Mas 40% daqueles homens que nunca engravidaram e estão tentando e têm dificuldade, têm varicocele, e 80% daqueles que já engravidaram no passado e não estão conseguindo engravidar agora, tem varicocele. Por isso que o Dr. Tiago falou, 60% dos pacientes que têm alguma dificuldade para engravidar, muitas vezes a causa é a varicocele. Por isso tem que ser examinada direito. É isso aí. Esse é o grande objetivo. E o Dr. Tiago também falou muito bem, por que tem que ser na posição de pé para aumentar a pressão lá embaixo? Se a pessoa faz um ultrassom, um exame deitado, tu não vai ver muitas vezes que tem uma varicocele A grande maioria das vezes é isso, né, Fábio? E passa totalmente A desapercebido. gente tem as ecografias que, se é um ecografista experiente, ele sabe porque ele está fazendo o exame, normalmente ele vai fazer o exame na posição em pé. Mas na grande maioria das vezes a ecografia ela é feita sem saber a história do paciente e aí vai ser feita a ecografia de forma deitada. E aí não vai encontrar problema. E essa é a questão. Por isso que o homem e o casal que está sendo investigado para infertilidade, ele deve sim ter a ginecologista, sem dúvida nenhuma, né? E a doutora Eleonora é um exemplo disso, que ela consegue examinar os pacientes de uma forma muito eficiente, mas o homem tem que passar por urologista, porque não adianta só fazer um espermograma e a ecografia, né, Fábio? Sem dúvida. Porque às vezes, o que acontece? Vamos lá, não estão conseguindo engravidar, infelizmente, tem que passar por uma fertilização. E aí esse homem
teoricamente, a gente precisa de um espermatozoide para fazer a fertilização, se acreditava isso no passado, hoje a gente sabe que a gente precisa de qualidade espermática para dar mais certo, faz a fertilização com uma bola meia murcha, o que vai acontecer? Não vai dar certo. E aí fica aquela coisa, será que a clínica não pecou por ter feito uma avaliação mais precisa desse homem? Então, é por isso que é extremamente importante ser avaliado, né, Fábio? E os estudos são muito claros, né, pessoal? Paciente que tem varicocele e se a esposa vai fazer uma fertilização, a taxa de sucesso é inferior se ele tiver varicocele e vai fazer a fertilização, comparado àquele que foi submetido à cirurgia de varicocele e agora não tem mais e vai fazer a fertilização. Ou seja, a cirurgia, que é o tratamento de eleição, tratamento de escolha para o homem que está tentando engravidar e tem varicocele clinicamente importante, esse é o tratamento cirúrgico, é o tratamento de escolha, antes mesmo de uma fertilização, salvo alguns casos. Por exemplo, a mulher tem 42, 43, tem uma reserva ovariana baixa. Bom, aí até que ponto vale a pena operar? Porque tem que esperar, né, Tiago? De 6, 8 meses, 9 meses, o pico de melhora no sêmen acontece 9 meses depois da cirurgia. Então não adianta também operar hoje e depois querer logo o resultado em seguida, né? Claro. Eu até tenho um caso muito interessante, porque recentemente eu fiz uma cirurgia de varicocele e o paciente veio no consultório, 40 dias depois, me agradecer, porque a esposa estava grávida. Eu disse, parabéns, só que tem uma coisa, não foi a cirurgia que fez, engravidou, não devido à cirurgia, engravidou porque era para engravidar, porque demora um tempinho para começar a melhorar a produção de espermatozoides, não vão ser 40 dias depois que vai acontecer isso aí. Bom, mas o Thiago falou muito bem. Então, a varicocele deve ser bem investigada, é importante uma investigação, até porque, de repente, esse homem tem tumor de testículo. Como eu falei para vocês, mais de uma vez eu já vi, eu detectei mais de um caso que ia fazer um tratamento de fertilização. Vocês imaginem fazer um tratamento de fertilização e depois descobre que ele está com um tumor. Pelo amor de Deus, né, Thiago? Tem que ser investigado. Mas a gente falou bastante de varicocele, mas tem uma outra causa que cada vez mais no Brasil nós fazemos aqui, que é a vasectomia. E muitos desses homens vão querer reverter a sua vasectomia, ou vão querer ter filhos, ou porque se separaram, ou porque querem mais filhos. Como é que tu vê isso aí, Thiago? Tu indica a fertilização para eles direto? Tu pensa numa reversão? Como é que tu vê isso? Vamos lá, Fábio. A reversão, eu acho que a gente vai cada vez migrar mais para a reversão de vasectomia, porque o que a gente vê é cada vez homens querendo fazer vasectomia de uma forma mais precoce. Só um parênteses aqui, inclusive a legislação, eu acho que foi um erro isso, mas enfim, a gente baixou para 21 anos a possibilidade do homem fazer uma vasectomia sem filhos. Acho que é um erro, mas o homem legalmente ele pode fazer. Então eu acho que a reversão ela vai ser uma das coisas que a gente vai acabar fazendo com mais frequência. Fábio, hoje tu colocaste ali a cada 100 homens que são feitas as vasectomias, em torno de 6 a 8 homens querem fazer a reversão depois. Eu acho que essa taxa nós vamos ver aumentar. Com certeza. Nos Estados Unidos já é maior que isso, Olha né, aí, Thiago? viu? Sobre a questão de fazer ou não a reversão, ela vai depender, eu sempre peço para o paciente, qual é a idade da tua esposa? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Se é uma esposa jovem, esposa que tem uma capacidade de reprodução grande ainda, eu acho que a reversão ela é sempre indicada, Fábio. Mesmo nos casos que o homem fez a vasectomia há mais de 10 anos. A gente sabe que as taxas, depois dos 14, 15 anos, elas começam a baixar de chance de reversão, no sucesso da reversão. Mas vamos colocar assim, o homem tem seus 45 anos, fez a vasectomia com 30 anos, ele tem há 15 anos a vasectomia. E a esposa dele acabou tendo um novo relacionamento, enfim, a esposa hoje tem 25 anos, 30 anos, que seja. A cada ciclo menstrual dela, ele tem uma chance de engravidar ela. Se a gente for optar por fazer a fertilização, é um ciclo, é uma vez. A gente coleta os óvulos, coleta o sêmen dele e faz a fertilização. Então, vocês entendem que a taxa de sucesso cumulativa, cada ciclo que ela tem, ela vai ter uma chance de engravidar. Se a gente, obviamente, teve sucesso na reversão desse homem. Vamos para o outro lado.
O homem também, com seus 45 anos, fez vasectomia e a esposa dele tem hoje 40 anos. Faz sentido a gente fazer a reversão? Depende. Depende da reserva Depende da ovariana reserva dela, né? dela. Ou então se eu tenho uma obstrução de trompa, né? Porque aí também não vai É isso valer a aí, pena. claro. Agora, caso contrário, tem que conversar, né, É Tiago? isso aí. Depende de cada caso, de Depende cada de casal, né? cada casal, ele vai nos responder essa pergunta. Se a mulher não tem nenhum problema, eu acho que a reversão ela é sempre bem indicada, Fábio. Mas, óbvio, se a mulher tem um problema anatômico, ela tem baixa reserva ovariana, a gente tem que pensar, fazer uma reversão e tendo esse tempo pós-operatório, chance de não dar certo, a gente está perdendo tempo. E o tempo para a mulher com uma idade, com uma reserva mais baixa, ele é extremamente precioso. Então, é basicamente isso, Fábio. E me diz assim, a reversão, Fábio, ela é uma cirurgia, ela é uma cirurgia fácil, na tua prática clínica e tu notas assim que é um procedimento que ele tem grande taxa de sucesso, os homens têm complicação, têm problemas, dá dor pós-operatória, como é que funciona? Excelente pergunta, e essa pergunta que o Tiago está fazendo pelo seguinte, ó, pessoal. Muita gente pensa, não, eu não vou fazer uma reversão de vasectomia porque daqui um pouquinho é mais fácil para minha mulher estar fazendo um tratamento de fertilização in vitro e pronto. Não, pera um pouquinho. A reversão de vasectomia, tu voltas à naturalidade, a como a natureza nos trouxe. Tu vai fazer com que o espermatozoide de melhor qualidade fertilize o óvulo dela. Então, tu voltas a um estado padrão, estado como tu nasceste. Esse é o grande objetivo da reversão de vasectomia. Reversão de vasectomia, muita gente pensa, olha, é uma cirurgia que depois de 10, 12, 15 anos não vale a pena. Não. O caso com mais tempo de reversão, de vasectomia que eu tenho são 25 anos. É um paciente que ele casou novamente e ele estava pensando em ter filhos, foi em um lugar, foi em outro, aí veio falar comigo. Disse, olha, Fábio, tem 25 anos de vasectomia. Topa fazer a reversão? Eu pedi os exames da esposa. Exame de raio-x de trompa normal. Paciente jovem, sem dúvida nenhuma. Fez a reversão, funcionou, já fiz a vasectomia dele. É a segunda vasectomia. É a segunda, mas o caso mais legal, Thiago, que eu tenho é um paciente que ele tinha 3 filhos, eu fiz a vasectomia, eu fiz a reversão e fiz a vasectomia dele. Eu disse para ele, tu não me aparece aqui, eu não quero mais te ver pela frente, eu já conheço teu testículo de cor salteado, não aparece mais aqui. Mas assim, ó, pessoal, a reversão de vasectomia funciona desde que o paciente entenda uma coisa. Eu sempre falo isso para eles no consultório. Olha aqui, ó. Eu vou começar a falar sobre a cirurgia se tu me dá esses prazos. 10 a 15 dias em casa, depois de cirurgia, em repouso. A vasectomia, né, Tiago? 10, 15, 20 minutos a gente faz uma vasectomia. Sim. Reversão de vasectomia é totalmente diferente. Se usa vários fios na ponta de uma caneta Bic. Ou seja, se usa fios 0,10 zeros, 1 centímetro. Menor tu que não o fio vê. de cabelo. Menor que o fio de cabelo. Tu não vê. Ou seja, tu tem que dar pontos e esse paciente tem que se recuperar e ficar em casa. A reversão de vasectomia é uma cirurgia de 2 horas e meia, 3 horas, e dependendo, que depois a gente vai falar, se tiver obstrução no epidídimo, até 5 horas. Epidídimo é um canalzinho em cima que ele fica armazenando os espermatozoides, que se porventura for muito tempo de vasectomia, às vezes pode ter uma obstrução, ou seja, um fechamento desse canal, e aí tu tem que fazer uma cirurgia bem mais complexa, que funciona também, mas que demora até 5 horas a cirurgia. Bom, a reversão de vasectomia, o paciente tem que ficar 10 a 15 dias em casa, 3 semanas sem pegar peso e 4 semanas sem relação sexual. Se ele diz para mim, eu não consigo ficar 2 semanas em casa, acabou, já não tem cirurgia. Porque não vai funcionar. Vocês imaginem quão fino é um fio de cabelo para arrebentar. Não vai funcionar, não vai funcionar e depois o ruim vai ser eu que não consegui o resultado. Então o paciente tem que colaborar, né, Tiago? Então o principal ainda é o repouso e o paciente, como qualquer cirurgia, pessoal, o cirurgião, a técnica operatória, ela é fundamental que seja feita bem, sem dúvida nenhuma, ninguém questiona isso. Mas muito da recuperação é o paciente que faz. Então se ele fizer aquilo que o médico pede, vai ficar muito mais fácil para ele, vai ser um resultado muito melhor. E aqui sim é muito claro isso. Se ele fica uma semana em casa e vai trabalhar, acabou, não vai dar certo. Ele não pode ejacular, ele não pode ter relação sexual antes de 1 mês. Ele é obrigado a ficar em casa
parado por 15 dias, depois ele pode voltar a trabalhar, exercício físico só depois de 3 semanas e relação sexual só depois de 1 mês. Bom, é uma cirurgia fácil? Não. É uma cirurgia que demanda muito treinamento, como a robótica hoje em dia. Demanda treinamento. Então, tu tem que fazer treinos e treinos, tu tem que estar fazendo mensalmente uma reversão de vasectomia é importante fazer, senão tu acaba perdendo a mão. É uma cirurgia muito delicada, mas que funciona muito bem, desde que o paciente escolha, a escolha do paciente recaia sobre uma boa reserva ovariana da mulher, repouso, ele possa fazer depois repouso, não tem obstrução de trompas na esposa, ou seja, a indicação tem que ser precisa e, principalmente, o repouso é fundamental. Seguindo esses aspectos e escolhendo uma pessoa que trabalha com isso, sem dúvida nenhuma, vai ter resultados, no mínimo, semelhantes a uma fertilização in vitro. Eu vou repetir, é o tratamento de escolha, não é a fertilização. Na fertilização, eu vou induzir a parceira a usar hormônios. Eu faço o tratamento dela e eu também tenho que puncionar ele. Ou seja, são duas pessoas em tratamento, não é um só. São 2 pessoas. Na reversão, a gente mantém a parceira sem utilização de medicamento, muitas vezes, não precisa absolutamente nada, ela só simplesmente depois vai ter relação sexual com o marido, e é importante que ela saiba que ela tem que cuidar dele em casa no começo. É isso aí. Importante, fez a reversão, 1 mês depois, teve relação sexual, com certeza vai engravidar? Não. Pode demorar até 6 meses para aparecer espermatozoide no ejaculado. Por isso que o Dr. Tiago falou muito bem. Tem que ver como é que está a reserva. Daqui a pouco ela não tem uma reserva muito boa, daqui a pouco a gente perde a chance, né, Tiago? E aí foi tudo para o espaço, não resolvemos absolutamente nada e não é esse o objetivo. O objetivo não é fazer com que o homem tenha espermatozoide no ejaculado. O objetivo é que ele engravide a parceira dele. Se ela não tem capacidade, ou porque ela já não tem mais reserva, ou porque está obstruído as trompas, não vai adiantar absolutamente nada. Uma coisa é nós deixarmos ele fértil novamente, outra coisa é ele engravidar a esposa, né? Que esse é o grande objetivo, essa né? é a questão. Então, é por isso que a gente tem que conseguir avaliar essa pergunta que tu me fizeste. Tem indicação? Tem, mas tem que ser avaliado o casal em conjunto. E é por isso que o homem ele tem que ser... Essa é uma cirurgia muito delicada, né, Fábio? E como tu falaste, tem que ser feito por uma pessoa treinada. Uma pessoa que tem a mão para fazer, porque não adianta. É um procedimento microscópico. A gente usa pinças microscópicas. O ducto deferente, que é o que normalmente a gente faz a ligação, pessoal, é um caninho, como se fosse menor que um canudinho de refrigerante, né? Aqueles antigos. Isso aí. Aquele que tu tomava, Fábio, na sala quando era aquele canudinho da Coca-Cola. Durinho, sabe? assim. Fazer o patrocínio para a Coca-Cola aqui. Então, ele é fininho assim e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que conseguir reagrupar ele, normalmente com 2 camadas de um fio que é microscópico. Então, tem que ser feito por uma pessoa competente. E, Fábio, assim... a questão da reversão ela é extremamente fundamental para isso e existem complicações a gente fazer isso. É uma cirurgia que o homem, por exemplo, tem casos de vasectomia que a gente sabe é uma cirurgia extremamente tranquila de ser feito, mas a reversão ela é uma cirurgia mais demorada, né? Mas existe complicação, chance grande assim de o paciente ter hematoma, de ter problemas sérios testiculares. Tu vê isso no teu dia a dia? Excelente pergunta, até porque eu me lembrei de uma situação. Muita gente diz assim, não, eu fui no médico, o meu cirurgião, meu urologista disse que minha vasectomia não tem reversão. Não existe isso. Todas as vasectomias são reversíveis, a não ser que ele tenha tirado todo o canal deferente e eu desconheço alguém que faça assim. Eu nunca vi isso, isso não está descrito em nenhuma técnica cirúrgica. Ou seja, todas elas são reversíveis. Segunda pergunta, que aí sim é a pergunta do Tiago. Bom, existem complicações? Sempre pode dar um pouquinho de processo inflamatório, isso é normal, né? Tu está mexendo numa região delicada. Agora, chance de infecção, chance de complicação, chance de hematoma um pouquinho vai ter, sim, principalmente se ele não usar gelo, se ele não fizer aquilo que a gente pede, né, Tiago? Ele vai ter uma chance maior de ter complicação. Caso contrário,
É uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia tranquila, vai usar medicamento para dor, evidentemente, mas realmente eu desconheço, eu nunca tive nenhuma infecção, nenhum hematoma muito grande. Tive alguns hematomas, sim, mas pequenos, como é esperado, queira ou não queira, é feito um corte no nível da bolsa testicular, dois, né, um de cada lado, porque são dois canais diferentes, são dois testículos. Mas hematomas, levar tumor de testículo, alguma coisa mais grave, Nada, né, não, Fábio? isso não acontece, Eu né? digo para os pacientes, é quase como se fosse uma cirurgia ambulatorial. Isso aí. Ela é um procedimento que Ela, é, na digamos, verdade, é fora do corpo. ambulatorial, né? Ele faz, vai embora depois de um tempo, É não um fica no hospital. procedimento fora do corpo, É isso aí. teoricamente, É né? verdade, é verdade. Então, complicações a gente realmente não Não vê. estão abrindo barriga, né, Thiago? Não estão abrindo barriga, É, essa é a questão. Então, eu acho que vale a pena, sim, investir nisso. sem dúvida. E às vezes os pacientes dizem, tá, doutor, mas e é caro fazer a reversão de vasectomia? Olha, comparado com o que você vai gastar com uma fertilização, muitas vezes, e pela capacidade que nós temos de ter, então, uma fertilidade cumulativa, porque todo ciclo da mulher se torna uma cirurgia barata, né, Fábio? Sem É, dúvida nenhuma. até porque quando a gente para pensar uma fertilização, e olha que a gente também trabalha com fertilização, É né, isso Thiago? aí. A gente Assim, não ó, está dizendo que a fertilização é ruim, não, né, não é isso, Fábio? funciona bem, mas essa paciente vai ter que se deslocar várias vezes à clínica de reprodução para fazer ultrassom. Essa paciente está usando vários medicamentos, ela está sendo, várias vezes ela é obrigada a ser investigada, cuidada, para ver se está sendo monitorada, se o tratamento está sendo feito da maneira correta. A reversão de vasectomia é um dia de tratamento. E deu. Não precisa ir de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, isso aí são cômputos que muitas vezes no custo do tratamento as pessoas não levam em consideração, mas tem que ser levado em consideração. E não é nem o custo só financeiro, é o custo Emocional, emocional, é o custo tempo, é sem o dúvida. transtorno que gera muitas vezes de É, ansiedade para aquela mulher, porque a partir do momento que ela está fazendo a fertilização, a mulher ela tem essa ansiedade, muitas vezes não dá certo exatamente pela ansiedade. sem E dúvida a nenhuma. partir do momento que a gente sabe, opa, tem espermatozoide saindo de forma natural novamente, o casal ele fica muito mais relaxado, vai ter o seu namoro mais tranquilo, e normalmente só pelo fato disso a mulher acaba ficando mais fértil, né? Uma coisa interessante na natureza, mas existe, a gente não consegue confirmar e comprovar, mas a gente sabe que isso acontece. Muitas vezes, né, Fábio, fizemos 3 ciclos de fertilização e não deu certo. Depois de 2 anos, engravidou de forma natural. Ou É uma outros coisa casos, muito interessante ou isso. outros casos que nem no meu consultório veio essa semana, Tiago, um paciente que veio me mostrar o filho. Disse, olha, doutor Fábio, nós viemos aqui, a gente estava investigando, fomos investigar com o ginecologista e tal, e aí nós viemos aqui. O senhor avaliou fragmentação de DNA e disse, olha para mim, olha, a princípio está tudo bem, fiquem tranquilos que assim, ó, vocês vão engravidar. 3 meses depois eu estava grávida. Então, assim, ó, isso aí É. tira aquela pressão no casal, muitas vezes, desde que seja feita a investigação da maneira correta. Tu tira a pressão no casal, muitas vezes eles conseguem engravidar sem necessidade. É claro que tem casais que têm que fazer algum tratamento mais avançado, sem dúvida nenhuma, mas é importante, principalmente para aquele casal que o homem fez a vasectomia, que ele fique tranquilo que os tratamentos são excelentes, a reversão de vasectomia se traduz por um resultado excelente, mesmo quando faz tempo que ele fez a vasectomia, 10, 12, 15, 20, 25 anos de idade. Na minha estatística eu tenho um de 25, 3 de 23. Dos 3 de 23, 2 funcionaram, um não funcionou. É isso aí. E um de 25 funcionou, que é o que tem mais tempo de vasectomia. É. E nesses casos, muitas vezes, né, Tiago, como em pacientes que tiveram clamídia ou gonorreia no passado, pode acontecer não só como acontece na mulher, obstrução de trompa, mas pode também obstruir essa região onde armazena os espermatozoides, no epidídimo. E aí minha pergunta, Tiago, vale a pena? Tu concordas comigo que vale a pena ou tu achas que de repente não vale a pena fazer uma cirurgia para corrigir essa obstrução de É epidídimo? uma obstrução do epidídimo. Não, sem dúvida, né, Fábio? Se a gente vai partir para uma técnica de reversão de vasectomia e se o paciente teve algum processo obstrutivo por uma situação infecciosa, e se for, é muito difícil a gente conseguir diagnosticar essa obstrução de saber localizações. Mas, na grande maioria das vezes, se a gente está fazendo a reversão e a gente vê que tem uma obstrução epididimal, sem dúvida nenhuma, vale a pena nós investirmos em fazer a famosa epidídimo vasoanastomose, né? Então, acho que sim, Fábio, acho que é uma coisa que faz sentido.
Voltando um pouquinho para trás na questão do diagnóstico, Fábio, dos processos, a gente falou sobre o espermograma. E o espermograma é o exame mais simples que nós temos para avaliar o homem infértil. Além do espermograma, tá, e das suas funcionalidades, normalmente a gente faz avaliação hormonal associada, avalia o homem de uma forma mais completa, né? Não adianta nós fazermos só o Sem espermograma, dúvida. mas a gente tem que entender muitas vezes a causa do problema dele da infertilidade, e para nós descobrirmos a causa, a gente tem que submeter ele a alguns métodos diagnósticos. Tu consegue comentar para mim um pouquinho sobre isso? Perfeito. Até eu acho que o Tiago foi muito feliz no seguinte sentido. Muitas vezes o paciente está vindo, ele vem no consultório, né, Tiago, tomando vitaminas e usando várias vitaminas, tentando melhorar a qualidade do sêmen, e daqui a um pouquinho ele está tomando vitamina, um monte de vitamina e não resolve. Mas muitas vezes não resolve porque a causa não é um estresse oxidativo. A causa, às vezes, é uma outra. Por isso que, em primeiro lugar, sobre espermograma, é importante saber se no espermograma foi feito alguns testes mais avançados. E existem 2 testes avançados. A primeira é aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, a fragmentação de DNA. Se o DNA está fragmentado ou não. E segundo ponto, saber se essa causa é um estresse oxidativo, se é uma espécie reativa de oxigênio que está danificando a membrana e a qualidade genética do espermatozoide. Porque se essa for a causa, esse espermatozoide está fragmentando nessa região chamada epidídimo. E aí sim o uso de vitaminas podem ser utilizados, porque tu vai ter um resultado bom. Se porventura está fragmentado esse espermatozoide e a causa for testicular, ou seja, não é no epidídimo, não adianta a vitamina. E mesmo quando existe uma indicação de uso de antioxidantes, que são vitamina C, vitamina E, vitamina D, selênio, zinco, ômega, coenzima Q10, mesmo nesses casos onde existe um estresse oxidativo causado no epidídimo, ou seja, o epidídimo que está com problema e o estresse oxidativo a fragmentação é devido ao estresse oxidativo, excesso de vitaminas, e aí vem meu questionamento, excesso de vitaminas podem piorar sim. Então, em vez de melhorar, pode piorar, porque todo antioxidante em excesso vira oxidante no organismo. Segundo ponto, o que mais investigarmos? Basicamente, além do ultrassom, que também eu acho importante, além do exame físico, sem dúvida nenhuma, mas examinar o paciente. Se por acaso ele não tem um canal deferente, ele não tem um dos canais que transporta o espermatozoide, nós temos que fazer uma ecografia, um ultrassom de rim, para sabermos se ele não tem uma malformação. Mas aquilo que a gente mais se apega são exames hormonais, né, Tiago? Por quê? Porque se esse paciente tiver alguns exames chamados hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante e testosterona. E aí vem o nosso questionamento, que depois fiquem assistindo o nosso próximo episódio sobre reposição hormonal e podendo levar à infertilidade. Muitas vezes esse homem tem uma testosterona baixa. E se ele tiver a testosterona baixa, né, Tiago, o que é a primeira coisa que se pensa por um médico que não trabalha com isso? Ele pensa o seguinte, não, pera um pouquinho, tá baixa, não está produzindo espermatozoide, vamos dar testosterona para esse camarada. E em vez de melhorar, piora e zera a produção. Porque a gente não pode, é proibitivo, nós repormos testosterona no homem que está tentando engravidar. Então, 3 exames hormonais, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante e testosterona. E aí tem testosterona total, livre, o SHBG, que é uma proteína carreadora de testosterona, mas é importante basicamente testo, LH e FSH. Se o FSH estiver muito aumentado, significa que o meu testículo não está produzindo, e muitas vezes nesses casos, não adianta a gente fazer muita coisa. Muitas vezes só uma punção de testículo, ou abrir o testículo, extrair espermatozoide para um tratamento de fertilização. Aí sim, nesses casos, não existe medicamento. Mas quando, por exemplo, tiver uma testosterona um pouco mais baixa, um volume testicular bom e um hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e está dentro do normal baixo, aí sim que eu posso usar um estimulador da produção de espermatozoides, como é o Indux, como é o Clomid. E para finalizar, pacientes que não têm espermatozoide no ejaculado, exame físico normal ou testículos menores, nós temos que pedir exames genéticos. O primeiro exame é o cariótipo,
que é um exame muito bem feito, um exame do sangue que se faz, e o segundo exame chama-se microdeleção do cromossoma Y, ou seja, pode estar faltando uma pequena parte desse cromossoma Y, e cada uma dessas partes que faltam estão relacionados com o tipo de tecido que nós temos no testículo. Se for uma zona chamada AZFA, ou seja, uma pequena zona chamada A, que está presente no cromossoma Y, não adianta nem fazer uma biópsia de testículo, tu não vai encontrar. Se for uma zona chamada B, muitas vezes tu pode encontrar espermatozoide em até 70% dos casos. E se for na zona C que está faltando, tu podes procurar espermatozoide e tu vais encontrar espermatozoides em até 100% das vezes. Ou seja, é importante fazer exame para que nós tomemos a conduta correta, mesmo com medicamento clínico, tratamentos clínicos ou tratamentos cirúrgicos, ou muitas vezes a gente pode chegar à conclusão, só fertilização in vitro que a gente vai conseguir te ajudar. Pode ser a solução, né, Fábio? Que pode ser a solução. Vamos voltando um pouquinho à questão para entender assim o FSH-LH, né? Eu acho que eu sempre gosto de fazer metáforas com os meus pacientes que as pessoas entendem de uma forma mais fácil. Eu sempre brinco o seguinte: Tchê, se tu tem um FSH e um LH alto, para vocês entenderem, o FSH e o LH são dois hormônios que são produzidos numa glândula lá no meio do cérebro que chama hipófise. Se a gente faz o exame e ele está extremamente alto, tá? Existem duas possibilidades. Ou o testículo não está funcionando, ou seja, ele quer produzir pão, que é o espermatozoide ou a testosterona, e o cérebro está mandando farinha. Está mandando farinha. Olha, tu não está produzindo, meu velho, tem que produzir. E manda farinha, que é o FSH-LH. Mas não tem máquina para produzir pão. Então não adianta ficar mandando farinha, porque dentro do testículo não tem maquinário suficiente para produzir o espermatozoide. E aí o que acontece? O FSH e LH estão lá em cima, que é o mais comum. Então a gente vai pegar homens, por exemplo, com um testículo pequeno, homens que usaram, que isso é uma coisa que a gente vai falar, né, Fábio, anabolizantes na adolescência, na puberdade, ou que fizeram uso há pouco tempo. Então, normalmente, os testículos são pequenos, ou seja, não tem máquina o suficiente para produzir o espermatozoide. Ou, casos mais raros, né, Fábio, algum problema realmente na hipófise, algum tumor, alguma coisa mais grave na hipófise que a gente encontra de uma forma menos frequente. Então, para o homem produzir espermatozoide, a homeostase dele, o metabolismo dele tem que estar todo íntegro. E muitas vezes, que isso é uma outra situação, o espermograma ele é um exame que nos mostra a saúde do homem, né, Fábio? Sim. Muitas vezes o espermograma está alterado e é por conta que o cara está mais obeso, está com um problema realmente que não está conseguindo produzir o suficiente, porque a obesidade, ela além de criar toda uma alteração metabólica, às vezes esquenta o testículo, gordura fica lá pressionando e esquentando o testículo, isso aí acaba ocasionando. E uma outra coisa acho que interessante que tu comentar sobre os ductos deferentes, e aí sim, também existe uma avaliação minuciosa para a gente saber se ele tem ducto. Porque o camarada pode ter os exames hormonais todos normais, um testículo normal, testosterona normal, e ele não tem uma coisa importante, que é o ducto deferente, que é o caminho para jogar esse espermatozoide para fora. E existe uma doença muito grave, né, Fábio? Que o homem que não tem os dois ductos deferentes, ele tem um problema que pode gerar um filho com uma situação que é extremamente grave e fatal, que é a fibrose cística. Então, quando uma clínica vai avaliar e vai fazer uma fertilização no homem por punção de testículo para retirar o espermatozoide, e esse não tem ducto deferente, a gente pode estar trazendo um problema muito grave, né, Fábio? Para isso tem que ser investigado. Casualmente, Tiago, essa semana foi um paciente nos mostrar o bebê lá na clínica. Esse é um caso bastante interessante porque há 9 anos atrás ele nos procurou, ele não tinha canal deferente, e aí a gente tem que fazer um exame chamado gene de condutância transmembrana da fibrose cística para saber se ele tem esse gene. Porque se ele tiver esse gene, ele tem uma chance de 80% de ter esse gene, eu preciso investigar a parceira. Ela possuindo esse gene, ele tem uma chance de 25% da criança ter a fibrose cística. Se por acaso ela não tem o gene, 0% a chance.
E eles nos procuraram 9 anos atrás, 9 ou 10 anos atrás, fizeram um tratamento de fertilização, nasceu o menino, show de bola. E agora, 9 anos depois, eles vieram de novo. Só que o que aconteceu? Eles já vieram preparados, já tinham feito a investigação, porque o gene não vai mudar, né? Eles já vieram preparados para a fertilização. Mas o que estava acontecendo? Ele estava usando dutasterida para queda de cabelo. Nesses casos, infelizmente, tem que ficar 6 meses sem tentar, sem usar dutasterida, que pode levar a malformação. Então, ele teve que esperar 6 meses para poder funcionar esse testículo para fazer o tratamento de fertilização. Mas vieram mostrar a criança, então, a segunda criança de tratamento. Ou seja, dá para fazer desde que seja bem investigado para evitar problemas lá no futuro. E se por acaso ele tem o gene e a mãe também tem que fazer um exame genético no embrião chamado PGT para saber se tem alteração genética nesse embrião, porque se tiver, essa criança pode ter fibrose cística, também chamado de mucoviscidose, talvez alguém conheça como mucoviscidose, e aí vai ser uma criança que infelizmente vai ter muita dificuldade para respirar, todas aquelas glândulas chamadas exócrinas ficam obstruídas, pâncreas, salivar, pulmonar, e acaba tendo uma morte, infelizmente, muito, muito difícil, muito complicada. Então, para evitar isso, investigar a maneira. É isso aí. E simplesmente porque ele não tinha o canal deferente, às vezes a gente descobre. Por isso, né, Tiago, a investigação por uma pessoa que cuida disso, um médico que avalia da maneira correta, ela é fundamental. É isso aí. O correto é investigar, né, pessoal? E, Fábio, deixa eu te pedir, todo espermograma é igual? Todo espermograma é avaliado de forma igual? A gente falou fragmentação de DNA, que é um exame funcional, né? A gente consegue analisar lá como é que está lá dentro do espermatozoide. A gente tem outro exame, né, o estresse oxidativo, que é o exame que consegue avaliar se tem muito radical livre ali na bolsa escrotal. Para saber onde é que está o problema, né, Tiago? Olha só que legal, pessoal. Porque o que a gente, cada vez mais eu vejo um monte de gente usando antioxidante, foi no profissional que deu pensando que ia melhorar. A ideia era muito certa, ou seja, se está fragmentado, de repente eu melhoro. Mas será que a fragmentação é devida ao estresse oxidativo? Porque se for, aí o antioxidante funciona. Se não for, não adianta nada. Aí o casal está tentando, gastando dinheiro com isso aí. Então tem que ser feito o espermograma de uma maneira correta, no lugar que faz direito e com os testes corretos. Cada vez mais se faz investigação avaliando com fragmentação e o estresse oxidativo chegou agora como uma ferramenta adicional. Você imagina, você daqui a pouco está usando um monte de antioxidante, gastando dinheiro, e a causa do estresse oxidativo não é essa. É tempo, é dinheiro, é tudo. E a mulher, muitas vezes, infelizmente, o ovário vai indo. E daqui a pouco perdesse a chance de sucesso. Então, pessoal, é fundamental que seja feito o espermograma de maneira correta, no lugar correto. Não adianta coletar em casa, levar no lugar que não se faz da maneira correta, porque senão a gente vai ver muito espermograma e a gente vê na prática diária muitos espermogramas incorretos, e isso aí não é só do Brasil, tá, pessoal? Existe um dado muito interessante publicado numa revista americana chamada Fertility Sterility, mostrando que até 40% dos espermogramas não mostram quais são os critérios que eles usam ali na máscara de sêmen, ou seja, tu vai pegar o laudo e tu não sabe, mas esse critério que está sendo usado para isso, e muitas vezes se coloca numa máquina. A avaliação manual é a correta do espermograma, não é colocar em máquina. Porque o espermatozoide, essa máquina, ela conta o que é espermatozoide e o que é célula parada. E daqui a pouquinho tem um monte de célula parada que são leucócitos, são hemácias, são debris, que a gente chama, alguma célula epitelial, e daqui a pouco ele acha que é espermatozoide parado. E não é espermatozoide. É isso aí. Então tem que ser avaliada de uma maneira correta. Ele não é o espermograma, ele não é que nem um hemograma para ser analisado, né, Fábio? Tem que ter uma análise precisa por um profissional capacitado na avaliação do espermograma. Normalmente o espermograma bem feito demora até 2 horas para ser analisado. É muito demorado. É muito demorado, pessoal. Tem que todo o preparo, toda a fundamentação, toda a análise no microscópio, esses exames que nos auxiliam muito exatamente no diagnóstico, no tratamento, que é o estresse oxidativo. Existe um outro exame também, né, Fábio, que é o DAB, que é a avaliação mitocondrial do espermatozoide, saber se esse espermatozoide está conseguindo ter uma energia suficiente para ter velocidade, né? Isso cada vez a gente está conseguindo. Olha só que importante, né, pessoal? Não é número de novo, é capacidade fértil do espermatozoide. Eu sempre falo o seguinte: se eu olhar 2 times de futebol vão jogar.
Aí eu olho o time A e o time B. Eu sou colorado, então Colorado vai jogar contra o outro time. O Thiago também é colorado. Aí tu olha a escalação do time, compara com a outra e diz, pá, deu certo e nós vamos ganhar. Quer dizer que vamos ganhar? Número quer dizer que vai ganhar, ou seja, a escalação quer dizer que é melhor, vai conseguir engravidar? Não! Eu quero saber como é que eles estão jogando. Eu preciso ver eles jogarem. Porque daqui a pouco eles não estão jogando nada aquele dia. E aí é claro que eles não vão ganhar. Então, pessoal, é qualidade. Então, a forma correta, né, Thiago, é investigar de maneira correta. A investigação do fator masculino, ela é fundamental. A gente já vai estar chegando no final do nosso podcast, né? No primeiro episódio do nosso podcast da Idaro. Então, eu queria ver o que o Thiago tem para comentar como mensagem final dessa parte da infertilidade. O que tu tem para comentar para nós? Eu acho que ficou bem claro, Fábio, que a mensagem que tem que ficar pro casal, e normalmente é engraçado, porque quem assiste essas coisas é a mulher, né? Ah, o senhor veio fazer o quê aqui? Ah, minha mulher me mandou aqui. Os espermogramas, quando eles vão lá no meu consultório, olha aqui, ó, tu vai fazer um exame com fragmentação, vai fazer um exame com estresse oxidativo, tu vai fazer o seguinte, na volta para ver o exame, traga a tua esposa. Porque senão tu vai chegar em casa, ela vai te fazer um monte de perguntas e tu não vai saber responder, nada. Porque tu não perguntaste, porque o homem não pergunta. Então a mulher vai junto, já resolvemos tudo numa mesma situação, senão ela vai ter que marcar outro dia, né? É bem assim. Então acho que a mensagem é essa. Pessoal, o homem tem que ser investigado. Você que tem problema, que está buscando algum problema de fertilidade ou que quer buscar a melhora da tua saúde, procure um profissional qualificado. Você está numa clínica buscando uma fertilização, seja avaliado por um urologista. Eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje, Fábio. Ficou claro isso. Com todos os dados que nós passamos, que o homem tem que ser feito uma anamnese, ou seja, a história. A gente tem que conhecer a infância dele, se ele foi submetido a alguma cirurgia, se ele tem problema testicular, examinar ele, exame físico é extremamente importante. Não é uma ecografia que vai me definir se ele tem ou não algum problema, é a palpação, pessoal, é o nosso exame físico. E ser feito exames complementares de uma forma precisa. Não é em qualquer lugar que a gente consegue analisar, principalmente o espermograma, pessoal, da forma correta. Infelizmente, a maioria dos exames, e como tu comentaste, isso é no mundo inteiro, a gente não está falando do Brasil. O espermograma, às vezes, ele é analisado por uma máquina. Infelizmente, a gente não tem profissionais capacitados de uma forma tão grande para conseguir analisar isso. Então, tem que ser feito exames de forma precisa. Acho que a mensagem é isso. A clínica Edaro, ela vem com esse objetivo, né, Fábio? Edaro, andrologia, performance masculina, ela vem com esse objetivo de nós conseguirmos trazer essas possibilidades. Eu acho que falta isso muito ainda, falta essa informação. E a gente vê a desinformação. Hoje a internet está aí, o YouTube está aí, se utiliza de qualquer forma, a gente busca a excelência, né, Fábio? Sim. Busca da excelência pelo prazer. Né? Esse é o que significa Edaro, exatamente esse é o nosso significado. Então, acho que a gente fecha esse nosso primeiro episódio, Fábio, com chave de ouro. Não, sem dúvida nenhuma. Claro que tem muita informação, em 1 hora a gente não consegue discutir tudo, mas a gente sempre está disponibilizando novos vídeos. Siga nas nossas redes sociais, tá? YouTube, TikTok, podcast, Instagram, enfim, hoje quantas redes tem, né? Eu prometo que vocês não vão ver o Thiago dançando no TikTok, pelo amor de Deus, eu prometo que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o Thiago falou muito bem, parabéns, foi muito legal, eu acho que a gente fecha com chave de ouro mesmo, mas para vocês verem como é importante a avaliação ética do casal, a avaliação da maneira correta, porque a gente pode muitas vezes entrar em alguma cilada, em alguma fria, se não for investigado direito. Daqui a pouco não viu que tinha câncer de testículo. Esse menino de 20 anos de idade, que 21, 22 anos de idade, que não tem filho, que daqui a pouco quer fazer vasectomia. Conversa com ele, daqui a pouquinho ele não quer mesmo. Então tá, congela o sêmen então antes. Congela o sêmen. Congela antes, depois tu pensa então em fazer a vasectomia. É esse tipo de informação que a Edaro vai dar. Esse é o nosso objetivo. Ter excelência no atendimento, na avaliação do fator masculino, não só na infertilidade, como do homem de uma maneira geral. O homem tem que se sentir bem. Na longevidade, esse é o nosso grande objetivo. Excelência, né, Thiago? Pela busca do prazer.
Muito obrigado. Um grande abraço.